Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Matheus de Faria. Eu vim atendendo a pedidos aqui fazer uma análise do acidente que aconteceu na Chaplin Towers em Miami, né, na região ali do Surfside, na ilha de Miami, tá? Eu queria fazer um comentário. É que lógico que essas análises prévias, né, elas são baseadas numa somatória de informações que até o presente momento chegam, né, de Miami. Eu não estou em Miami, então eu não tenho as informações locais, então a gente tem essas informações via agências internacionais, tá? Então, obviamente que não é uma análise de um acidente, não é uma perícia. A gente está fazendo uma análise prévia. Eu faria considerações como essa, por exemplo, antes de fazer uma perícia. Eu elencaria os itens que eu vou debater aqui com vocês, tá? Então, é um assunto muito pertinente que nós conversamos e discutimos bastante na disciplina de patologias e recuperação de estruturas de concreto armado, né? O surpreendente não é o acidente em si, né? O surpreendente é ter um acidente dessas proporções nos Estados Unidos, né? Um país que prima pela sua boa engenharia, que prima pela fiscalização, que não é normal improvisações, que não é normal negligência, tá? Então, a análise vai ser baseada nessas informações prévias que estão chegando nas agências internacionais, ok? Segue a análise, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Bom, pessoal, então a nossa análise é do acidente que ocorreu, né, em Miami, o colapso parcial das Chaplin Towers, né? A Chaplin Tower é esse complexo que vocês podem visualizar nessa imagem, tá? E essa parte frontal aqui, mais próxima à área de lazer aqui, né? Que veio a ruptura, tá? Eu vou mostrar uma imagem aqui das câmeras de segurança para vocês poderem analisar o tamanho e a forma que foi a ruptura, a forma que se sucedeu essa situação, tá? A gente pode ver que foi uma ruptura que começou, né, numa parte específica da estrutura, né, e fez com que a outra parte da estrutura também entrasse em colapso, tá? Então foi uma ruptura parcial, tá? Porque as torres, elas ficaram, parte das torres ficaram de pé, porém uma ruptura parcial muito significativa, né? Com muito pesar que nós recebemos as informações que possivelmente mais de 100 pessoas podem estar, né, podem vir a óbito aí com esse acidente, tá? No presente momento que eu faço essas análises, foram confirmadas ainda 9 mortes, se eu não me engano, e os demais estão desaparecidos, tá? Só que com o passar dos dias, pessoal, com o passar das tentativas de busca, né, essas pessoas que estão debaixo dos escombros, a chance cada vez diminui mais, tá? Essa época do ano na região de Miami chove muito, tá? Então nós estamos numa época que fazer buscas, né, para achar sobreviventes é difícil, tá? E nessa madrugada, inclusive, houve chuvas muito fortes, fazendo com que, inclusive, as buscas sejam paralisadas. Então, é diminuta, né, a chance e a possibilidade de achar sobreviventes, porém, em acidentes parecidos, tá? Quando você tem bolsões de ar e você tem formação de água, né, água retida ali na estrutura, algumas pessoas podem sobreviver, né, por volta até de 10 dias. Então, as tentativas de busca, elas vão continuar, elas devem continuar, obviamente, porém, a cada minuto, as chances, elas vão diminuindo, né, infelizmente. Tá? Bom, vamos caracterizar aqui a edificação. Tá? É uma edificação por volta de 12 andares, né, 100 apartamentos. Vocês podem ver uma imagem, né? Essa imagem ela é muito significativa porque mostra um edifício antigo, porém um edifício de alto padrão, né? O site BBC News, as informações que eu trago para vocês são da agência BBC Internacional, tá? Então o site da BBC News fez uma pesquisa e ele aponta, né, que unidades aí nesse edifício elas
giram em torno, né, valor de mercado em torno de 600 a 700 mil dólares, os apartamentos normais, e as coberturas estão avaliadas em mais de 3 milhões de dólares. Né? Então, nós não estamos falando de edificações de baixa renda, nós não estamos falando de edificações que estão em regiões degradadas, não. A gente está falando de edificações de porte alto, né, de poder aquisitivo alto, né, então ao público que residia nesses edifícios era um público com faixa poder aquisitivo alto, tá? O interessante, pessoal, é que a engenharia americana ela não aceita, não admite improvisações e negligência, tá? Eu não estou aqui dizendo que algum tipo de país aceita isso, mas eu digo que na nossa cultura, infelizmente, né, é mais normal as pessoas acharem que improvisações, acharem que muita coisa é dispensável, tá? Não é dispensável em local nenhum. Não é porque nós temos ainda poucos acidentes no Brasil que nós podemos dispensar uma boa engenharia e um bom controle dos processos. Eu defendo que o Brasil ele é um país em que as edificações ainda são jovens. Então, o que está acontecendo é que nós temos uma bomba relógio armada para as próximas décadas. Somos totalmente negligentes em relação à manutenção das nossas edificações. Então a gente tem um problema e esse problema vai se agravar. Então eu ouso a dizer, infelizmente, que nas próximas décadas, nos próximos anos e próximas décadas, nós vamos começar a ver mais acidentes como esse no Brasil. A gente tem nos últimos 10 anos vários acidentes, mais de uma dezena de acidentes como esse. Tá? Não com o número de vítimas potenciais, mas nós temos, e à medida que os anos forem se passando, as décadas forem se passando, o potencial de risco vai ser muito maior. O interessante é que após o furacão Andrew, lá em 1992, olha só, a legislação toda do condado foi alterada, né, para que você tivesse uma fiscalização das edificações a cada 40 anos. Hoje, inclusive, se discute lá nos Estados Unidos se 40 anos seria pertinente, né? Penso que também, obviamente, que não é pertinente, né? Eu penso que essas fiscalizações deveriam acontecer a cada 10 anos. E só a título de contexto, para quem não pensa, não está conseguindo ligar isso ao Brasil, no Brasil não existe esse tipo de fiscalização, tá? Não existe. O que essa fiscalização simplesmente autoridades da área de engenharia e da área de arquitetura fazem a fiscalização nas edificações para atestar a sua segurança estrutural, a sua segurança construtiva a cada 40 anos, então. Então, eles estão dizendo que a cada 40 anos, um processo não chegaria a ser um retrofitting, não chegaria a ser uma recuperação estrutural, mas um processo de manutenção deve ser feito. Tá? Essa manutenção deve ser feita constantemente e a cada 40 anos isso tem que ser verificado. Tá? Caso você tenha algum tipo de degradação, então sim, uma recuperação estrutural deve ser providenciada. Tá? E aí o edifício então passava por pequenas reformas para adequações. Aos laudos que constam é que você tinha alguns problemas pontuais já sendo detectados aí desde 2018, algum tipo de corrosão localizada, né? Mas uma investigação mais aprofundada não foi feita e eles estavam se preparando para passar por essa recertificação, tá? Mas isso não chegou a acontecer. Alguns dados foram muito interessantes no levantamento, porque essa região ela se parece muito, tá? É pior, mas ela se parece bastante com a região de Santos, no Brasil. Tá? Então, olha só, esses estudos aqui executados pela Universidade Internacional da Flórida, que é uma universidade respeitadíssima, tá? A Universidade também de Miami também fez estudos nessa região. São instituições muito respeitadas e profissionais e professores muito gabaritados. Eles detectaram, tá, um solo extremamente colapsível nessa região. Então, de antemão, se a gente analisa simplesmente essa imagem do Google que está aqui do lado, a gente vai tentar inferir que essa região é uma região de sedimentos marinhos, tá? Aonde a problemática das fundações é extremamente complexa.
Então, a gente entende que a gente vai ter camadas profundas de sedimentos marinhos e uma investigação de solo, ela é muito mais óbvia e muito mais necessária nesse tipo de estrutura. Então, aí eu não estou falando ainda de agressividade, eu não estou falando de nada disso. Eu estou dizendo que os solos nessas regiões, eles são extremamente complexos de serem analisados. E, então, a caracterização profunda é obrigação, tá? Eu não estou aqui isentando, porém também a gente sabe que construções muito antigas, elas tinham uma dificuldade muito grande em relação a esse tipo de investigação. Então, os prédios em Santos, por exemplo, eles têm ali na orla fundações rasas, e isso muito em virtude de, na época de sua construção, você não ter tecnologia para detecção dessas camadas profundas, né, de sedimentos marinhos, né, e solos colapsíveis. Tá? Porém, esse edifício é de 1981, então a engenharia americana ela já tinha subsídios, então a gente entende talvez que, bom, tudo bem, é um fator complicador a questão do recalque, tá? Mas possivelmente não é o fator principal. Tá? Isso são possibilidades, pessoal, que eu elenco como possibilidades. Então aqui eu vou mostrar novamente o acidente para que a gente comece a pontuar, tá? Agora possibilidades. Então eu vou pontuar hipóteses, tá? Para caracterizar aqui o que a gente está conseguindo inferir, né? Sobre esse acidente. Logicamente, análises preliminares, como eu disse, eu não estou em Miami, eu não estou com laudos técnicos na mão. Esses laudos eles vão demorar, a investigação do solo é necessária, a investigação da estrutura é necessária, de projeto, de construção, tudo isso. Tá? Então eu começo a colocar as hipóteses aqui. A gente tem recálculo de fundações então, pessoal. Essas fundações elas poderiam estar apoiadas nesses sedimentos marinhos colapsíveis. Tá? E a gente vai ter que verificar essa situação, tá? Vocês até me perdoem que a grafia saiu errada, tá? Mas fundações apoiadas sobre sedimentos marinhos colapsíveis, tá? A carbonatação do concreto. Carbonatação de concreto, a maioria de vocês se lembra da gente falar exaustivamente sobre esse assunto, é um fenômeno extremamente natural, onde hidróxido de cálcio se transforma no carbonato. Isso por si só para o concreto não é um problema. A gente tem até ao aumento de resistência mecânica. Tá? Porém, turma, nós temos a questão da diminuição da passivação das armaduras. A gente tem, aliás, a gente tem a diminuição do pH, ou então a diminuição da passivação, ou até a eliminação completa da passivação das armaduras. Nesse ponto, nós temos um potencial problema, porque a corrosão ela não está relacionada diretamente com a carbonatação. A carbonatação ela faz com que a corrosão seja possível, mas ela não inicia o processo de corrosão. Para a gente ter corrosão das armaduras, a gente tem que ter oxigênio, a gente tem que ter diferença de potencial, a gente tem que ter meio material, a gente tem que ter umidade, tá? E a gente sabe que em regiões como essa a gente vai ter tudo isso. Então, meio que sim, a carbonatação, ela mais ou menos vai provocar uma circunstância muito favorável para a corrosão das armaduras, tá? E aqui eu chamo a atenção de uma outra problemática. Nós estamos, talvez a maior delas, nós estamos em um ambiente marinho, um ambiente onde nós temos presença maciça de cloretos e sulfatos. Então, olha só, essas armaduras elas vão sofrer então essa corrosão mais precoce ainda. Tá? Vamos lembrar que o cloreto vem ali da questão, no caso aqui, dessa região, né? O cloreto vem do ambiente marinho. Tá? Os sulfatos estão presentes em todo tipo de água, tá? Em maior concentração, lógico, nos esgotos, mas ele está presente. Tá? O sulfato mais agressivo ao concreto e os cloretos mais agressivos às armaduras. Então aqui a gente tem uma somatória de situações. A gente tem um solo complicado, a gente tem um fenômeno natural de carbonatação pela idade do edifício e a gente tem a questão das armaduras, então, que talvez seja um foco maior de investigação, onde uma corrosão prematura e uma corrosão descontrolada causaria com certeza uma ruptura como essa, dessas proporções. Tá?
Bom, falta de manutenção. Se tivesse uma manutenção perfeita, isso teria sido evitado? Com certeza sim. Tá? Uma manutenção, ela no mínimo, ela faria em uma investigação de manutenção, ela no mínimo detectaria algo errado na estrutura. E no mínimo, ela indicaria uma evacuação da estrutura. Isso é o mínimo, ok? A manutenção, na verdade, ela evitaria qualquer tipo de dano à estrutura e qualquer tipo de inconveniente aos seus usuários. Lembrando que a gente aqui tem conceitos de durabilidade e vida útil, né? A vida útil é a utilização em anos, em tempo do que essa estrutura se dispõe, essa estrutura se predispõe a fazer, que é um edifício que tem que ficar intacto e servir de moradia para as pessoas. Isso é vida útil, você tem um tempo estimado, tá? E a durabilidade é como se comporta a estrutura e seus materiais. Então, o que a gente teve foi uma degradação precoce da durabilidade e uma redução abrupta e violenta da vida útil, seguida por uma ruptura e uma ruptura abrupta, provavelmente de um elemento estrutural de grande importância, né, provocando então essa ruptura dessa magnitude. Nós podemos ter tido uma ruptura de pilares suscetíveis à corrosão, por exemplo, nas partes inferiores da estrutura, e que a ruptura de um certo pilar provocou uma sobrecarga nos pilares adjacentes, causando um colapso total dessa região da estrutura. Vocês observam que são várias torres, então uma torre central caiu, provavelmente provocando instabilidade de solo da torre lateral, provocando a sua ruptura também. Ou seja, foi um pouco de sorte ou uma proteção divina que não fez com que as demais caíssem em função dessa sobreposição de bulbos de tensões que vão acontecer no solo, né? Então a gente teve uma perda de durabilidade abrupta que não é esperada, né? Como eu disse, isso não é esperado. Bom, pessoal, as considerações então que a gente pode fazer nesse momento, tá, é que essa perda de durabilidade, ou seja, essa diminuição da vida útil da estrutura, causou o colapso dessa estrutura. A gente entende que vida útil é o tempo ao qual uma estrutura, um material, né, um equipamento qualquer, é o tempo que ele é projetado para ele estar em condições de utilização e ele exercer a sua função de maneira correta, né? Então é um tempo. A durabilidade é dentro desse tempo, a estrutura então, o material, né, o equipamento, ele desempenhar as suas funções de forma correta, de forma que ele foi projetado, para a qual ele foi projetado. Então, o conceito de durabilidade ele é inerente ao conceito de vida útil. Então, vida útil é o tempo e durabilidade é o desempenho que a certificação tem que ter ao longo da sua vida útil. Tá? No caso, a gente teve a ruptura desse edifício, pessoal, de maneira muito precoce, com 40 anos de construção. Tá? Hoje há uma discussão internacional sobre qual é o tempo, né, que uma edificação ela deve ser garantida o seu desempenho, então, a sua durabilidade, né? Eu acho que discussões por volta de 120, 150 anos são as mais adequadas, tá? Aí a gente chama a atenção para a realidade brasileira. O Brasil é um país que não se dá ao luxo ainda, tá, de reconstruir, de demolir, tá, para reconstruir. Isso é muito incipiente ainda. Então, a gente tem que pensar na questão da durabilidade, a gente tem que pensar na vida útil cada vez mais maior das nossas edificações, tá? Para que a gente não tenha problemas estruturais, para que a gente não tenha acidentes, tá? E que a gente garanta, então, esse tempo correto para as edificações. Tá? Isso é uma questão social, isso é uma questão ecológica, isso é uma questão de gerenciamento de recursos, gerenciamento de resíduos, tá? Toda essa problemática está em volta disso, ok? Então, 40 anos é extremamente pouco tempo de vida útil, tá? A gente busca, então, mecanismos para trabalhar essas estruturas, no mínimo 120 anos, tá? E a forma que a gente tem de fazer projetos, elaborar projetos com padrões de qualidade,
que façam essas estruturas suportarem esse tempo, né, sem o risco de uma ruptura, sem o risco de acontecer uma tragédia como essa, tá? Ele deve ser muito bem estudado. Então, isso passa por tecnologia de concreto, isso passa por entendimento das agressividades, isso passa por uma gestão da qualidade, né, cada vez melhor, cada vez mais apurado das nossas construções. E inerente, e não obstante a esse assunto, a manutenção, que é obrigatória em todas as edificações, tá? Se isso fosse feito, a gente com certeza não teria perdido, né, essas mais de 100 vidas que possivelmente foram a óbito com o acidente desse edifício. Tá? Agradeço a atenção de vocês. Gostaria que todos os engenheiros, arquitetos ou entusiastas de construção civil que estão me ouvindo pensassem um pouco sobre parâmetros de projeto, sobre agressividades, sobre tecnologia de concreto e sobre a responsabilidade, tá, de nós, engenheiros, arquitetos, professores, na formação humana, na formação técnica, também na formação de opinião sobre esse assunto. Bacana? Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus, até uma próxima.